Cacá, bom dia. Bom dia a todos. E hoje vamos falar sobre modulação intestinal. O que é, doutora? Modulação intestinal é um tratamento que visa a restauração e o reequilíbrio da flora intestinal para tratar algumas doenças de desordens gástricas e também auxiliar no tratamento de várias outras doenças. Opa! Aproveitar para agradecer mais uma vez, gente, o Império do Sabor e a Cíntia pelo café da manhã. Lhe convidar para tomar esse café da manhã juntinho comigo aqui, tá bom? Fica à vontade, Obrigada. comer um bolinho, tomar um suco, tá? E olha, doutora, então vamos lá. A modulação intestinal tem a ver também com quem tem problema de constipação? É justamente isso? Sim, problemas gastrointestinais como constipação, gases, estufamento, queimação também. E também é indicada para auxiliar no tratamento de outras doenças, né? E como é que acontece esse tratamento? Então, esse tratamento... É algo novo? Como é que é? É algo novo, assim, pouca gente ouve falar, né? Mas é um tratamento que já existe há algum tempo. E ele é feito por pelo menos 3 meses e consiste em algumas fases. Primeiro a gente faz a retirada de alguns alimentos que são pró-inflamatórios e alergênicos da alimentação do paciente, né? A gente retira totalmente por um curto período de tempo e a gente faz o uso de uma alimentação totalmente natural. E depois a gente faz uma restauração intestinal, onde a gente utiliza a alimentação natural juntamente com alguns ativos, né? Que são anti-inflamatórios, introduzindo os prebióticos e probióticos na alimentação. Depois a gente faz a recolocação desses alimentos que a gente fez a retirada deles, né? E a reavaliação, onde a gente vai ver como o paciente vai reagindo, né, com a reintrodução desses alimentos que a gente fez a retirada. Certo, doutora, para quem tiver alguma dúvida, gente, você pode aproveitar, mandar sua perguntinha pra gente através aqui do nosso WhatsApp, 86-9411-7777. Esse problema, para quem tem problema de constipação, né, é um problema muito recorrente, né? Muita gente tem, é muito comum você ver pessoas com problemas de constipação e é um problema que realmente afeta a vida como um todo. Isso, as pessoas, elas desenvolvem enxaqueca, também ficam mais estressadas no dia a dia, né? Atrapalha bastante. E principalmente em mulheres, porque devido à constipação, muitas mulheres têm uma crise fúngica de repetição, muitas vezes. E aí, com esse tratamento de modulação intestinal, a gente já trata esse probleminha também. Lá em casa, inclusive, eu tenho minha irmã e meu filho, que eles têm problema de constipação, né? Minha irmã já é adulta e tudo, traz o problema desde a fase de criança, é um problema que continua com ela e é um problema que se trata durante a vida toda, né? Quem tem problema de constipação desde o início pode, tipo assim, resolver e não ter mais ou é algo que deve ser realmente tratado pelo resto da vida? É um tratamento, né? Assim, tem que ser feita uma mudança de hábitos, né? Para isso ser tratado. Quando a pessoa faz a mudança de hábitos, esses sintomas, essas desordens, essa constipação, ela para, mas se esses hábitos retornarem, aí a constipação ela volta de novo. Eita, meu Deus, então tem que ser algo que tem que estar sempre de olho, Sim, né? sempre cuidando. E os motivos que trazem a constipação? Olha, são vários. Tem pessoas que têm alguns problemas hormonais. O intestino ele é responsável pela liberação de várias enzimas e vários hormônios. Às vezes só por conta da alimentação desordenada mesmo, falta de atividade física. É uma questão... São várias coisas que englobam a constipação. Vários motivos que podem ocasionar. Eu já vi uma vez uma conversa na internet, inclusive, me diga se é mito ou se é verdade, que apenas uma alimentação baseada em fibras não resolve o problema de constipação, ou resolve? Não é só a alimentação. A ingestão de água, ela é muito importante também, né? Atividade física, ela também está diretamente ligada com o bom funcionamento do intestino. É uma alimentação como um todo. E me diga outra coisa, então, a modulação intestinal, vamos dar exemplos de casa, né? Pra gente entender melhor. É um tratamento como? Você coloca introduz um hábito alimentar, que hábitos são esses? Que alimentos são esses que podem ser digeridos, que devem ser retirados da dieta da pessoa?
Geralmente, no tratamento de modulação intestinal, a gente retira totalmente açúcar, os alimentos pró-inflamatórios, que são frutos do mar, peixes, ovos, leite, glúten, Meu açúcar. Deus, doutora, a pessoa vai comer o quê? Tudo isso a gente retira da alimentação dessa pessoa que está fazendo esse tratamento e faz a introdução de uma alimentação o mais natural possível. Por exemplo, inclui-se o quê, então? Então, raízes, tubérculos, né? Carnes entram também, utilização de gorduras boas. A gente retira também castanhas e amendoins, coloca muito chá, muita água. Quando você fala de gordura boa, eu lembrei de uma coisa, porque eu dava sempre um patinho, né, para o meu filho comer. Sim. E aí, como ele teve problema de constipação, aí a nutri dele falou, olha, vamos começar a dar uma gordura, vamos começar a acrescentar mais gordura na alimentação dele, porque patinho é uma carne muito magra. Vamos dar mais gordura, mas uma gordura boa. Isso. Faça a opção pela maminha, por outro tipo de carne que seja um pouco mais gordurosa, para a gente introduzir essa gordura boa na alimentação dele. Pediu até que eu fizesse o uso de azeite também. A gordura, ela é essencial na alimentação de todo mundo, a gordura boa, né? Então, ela deve ser introduzida, sim, na alimentação, de forma correta. O que seria essa gordura boa? São as gorduras, o azeite de oliva, né? Gorduras que estão em alguns alimentos, como as oleaginosas, castanhas, amendoins, o abacate, carnes magras, só que aí, né, tem que ver a forma de preparo da carne, qual a gordura que é utilizada para preparar a carne. Doutora, e vamos lá, é uma pessoa que tem um hábito alimentar totalmente desregulado. Chega lá no consultório e fala, tá tudo bem, doutora Camila, vamos fazer a modulação intestinal. Nunca comeu essas coisas na vida, de raiz e tudo. É difícil fazer esse tratamento? É um pouco difícil, né, mas é uma questão de adaptação. Com alguns dias de adaptação, alguns dias de dieta, o paciente ele já começa a ver alguns efeitos, ele já começa a se sentir bem e aí ele já começa a se adaptar e querer realmente dar seguimento à dieta. Entendi. É um tratamento que tem uma durabilidade de tempo? Isso, essa modulação intestinal, ela é feita por pelo menos 3 meses. Né? Só que aí é um tratamento bem aprofundado, precisa de acompanhamento, até porque a gente introduz ativos, né, na alimentação, introduz suplementação, então não pode ser por muito tempo, além de ter uma certa restrição, né, de alguns alimentos. Por isso que no final da modulação intestinal a gente volta a fazer a reintrodução dos alimentos e o acompanhamento para ver como que está reagindo. Então é um tratamento acompanhado pela nutricionista? Isso, por nutricionista e, se for necessário, por médico também, porque tem alguns pacientes que têm uma contraindicação de algumas coisas, por exemplo, idosos, crianças e gestantes. Eles podem fazer modulação intestinal, mas tem que ter um acompanhamento bem mais de perto. Criança, a partir de quantos anos pode fazer? A partir de 5 anos de idade pode fazer. Na verdade, desde a barriga da mamãe, a criança já pode fazer a modulação intestinal. Tem grávidas que fazem modulação intestinal e aí o bebê já nasce modulado. Ai, que bacana! É bem interessante. Passa, né? Isso, exatamente. É tipo isso? Porque a gente faz, na modulação intestinal, a gente reduz o máximo que a gente pode as bactérias maléficas do intestino e faz a colonização de bactérias boas na microbiota. Então, isso passa para o bebê também, só que tem que ser feito com muito cuidado. Entendi. E aí, fora a dieta, né? Esse ajuste na dieta, o que tem mais o tratamento de modulação? A inserção de probióticos, né, que são bactérias boas na alimentação. Por exemplo, as bifidobactérias, os lactobacilos, eles têm que ser introduzidos. Cepas de bactérias mesmo, só que tem que saber quais são. Que são produtinhos que a gente compra em farmácias de manipulação. Faz manipulado, compra também industrializado. Eu prefiro em farmácias de manipulação. Lá em casa, a gente está fazendo uso do PEG. Né? Que é um produtinho. É um probiótico? Considera um probiótico? Isso, ele é um probiótico. É um probiótico. Utilizado, né, principalmente para quem tem constipação intestinal. Ele é muito bom. É um pozinho natural que você dissolve. Coloca no suco, na água. Ou no leite. De preferência já na hora que você vai fazer as suas necessidades, né? Um pouquinho antes, assim, no horário que você, tipo, ou não esteja dormindo, ou não esteja em alguma atividade.
E a gente vem fazendo uso, né, dando essa ajustada na alimentação também, e vem dando muito certo. Sim, é muito bom esse tratamento. Então, na modulação intestinal, fora o acompanhamento, né, da alimentação, aí junto com os probióticos, tem mais algum outro ajuste, algum outro encaixe aí? Não, é só ajuste de alimentação, atividade física, né, porque funciona como um todo, e o uso de suplementos e probióticos na alimentação. Certo. Doutora, para o intestino funcionar bem, também pode estar ligado à parte psicológica? Com certeza, tem pacientes que têm constipação intestinal, por exemplo, que vem de origem psicológica, que desde crianças principalmente, que têm esse problema psicológico ligado à constipação e adultos também. Gente, é babado isso, né? E que problemas que a constipação pode trazer, né? O mau funcionamento do intestino pode trazer para a pessoa? Olha, vários problemas, porque como o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Ele é responsável pela liberação de hormônios, de enzimas. Então, se ele estiver desregulado, várias coisas vai desregular várias coisas também no nosso organismo. Por exemplo, tem pacientes que têm muita queimação, muitos gases, muito estufamento, muita enxaqueca. Estufamento é a barriguinha Isso, inchada, distendida, exatamente. Quando você bate, fica oco. Exatamente. Certo. Vamos dar um exemplo de alguns alimentos ricos em fibras que as pessoas em casa podem estar já ingerindo, né? Já entrando aí um pouquinho na modulação. Claro que a gente deve ser acompanhado por uma pessoa especialista, né? Por um nutricionista. Mas já para a gente dar um embasamento. Sim, as frutas, né? Tangerina, kiwi, laranja, maçã. Também tem a semente, os grãos, aveia, chia, linhaça. São alguns exemplos de fibras que a gente insere na alimentação. Tá ótimo, então. Então, acabei de conversar com a nutricionista Camila Alencar, falando sobre modulação intestinal. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Quero acessar o Instagram, olha, tá aí o Instagram da Camila, @Camila Alencar Nutri, para você seguir. Qualquer perguntinha a mais, você pode mandar no direct dela. Pode colocar, Brígida, vamos para uma pergunta do WhatsApp para a gente encerrar. A pergunta é a seguinte. Tá aí, ó. Coloca aí pra gente a perguntinha. Quero saber se o óleo de coco é saudável. É essa a pergunta, né, Brígida? É isso? Quero saber se o óleo de coco é tão saudável quanto o óleo de oliva. Não, não é tão saudável quanto o óleo de oliva, não. Qual a diferença aí entre os dois? É uma gordura saturada. O azeite de oliva, ele é extra virgem, né? Ele não é uma gordura saturada. Já o óleo de coco, sim, eu não indico ele. Por exemplo, pacientes com problemas cardíacos que acham que podem utilizar o óleo de coco, já não podem. Eu prefiro utilizar o azeite de oliva. E em que situações o óleo de coco? Olha, não é que o óleo de coco não possa ser utilizado, mas ele pode ser utilizado sim na preparação de carnes, né? Em saladas eu prefiro usar ele sem levar ao fogo. Então, sempre gosto de utilizar ele nas saladas, nessa parte. E tem indicação para tomar ele puro? Tem sim. Tem sim. Especialmente na modulação intestinal, a gente utiliza o óleo de coco puro. Eu passo ali uma colherzinha de sopa de óleo de coco com orégano para pacientes que estão em modulação intestinal. Eu perguntei isso porque também lá em casa, né, com meu filho, a gente começou, antes do PEG, usar o óleo de coco, sem odorizantes, né, sem sabor nenhum. Mas acabou que não deu certo o óleo de coco, a gente passou para o probiótico. Vamos para mais uma perguntinha para encerrar? Nossa próxima pergunta é o seguinte. Bom dia, doutora. O uso suplemento, whey protein, influencia na dieta, na modulação intestinal? É a Renata de Teresina. Um beijo, Renata. Obrigada pela pergunta, tá? Então, o whey protein, ele pode ser utilizado na alimentação de qualquer pessoa. Não precisa a pessoa estar fazendo atividade física, né? Ele é a proteína do leite. Então, ele pode ser utilizado sim, não tem problema. Não tem problema.